Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada com justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, pois cujos seus pecados são perdoados. Como são felizes aqueles que o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também os incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido Circuncidado. Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não foram circuncidados. Portanto, ele é o pai de todos, daqueles que crê, sem ter sido Circuncidado. a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E há igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também anda no espaço da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência recebeu a promessa que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé. Pelos se os que vivem pela lei São herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil. porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, Em quem creu? o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança criou, Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, é conhecer que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava assim há cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação.